Oi, que bom que você está aqui. Tenho certeza que você não entrou aqui só porque você viu um vídeo nosso e nem só porque você talvez nos siga em algumas das redes sociais. Mas existe um propósito muito maior. Mas teu relacionamento ou de alguém que você conheça está passando por uma fase difícil e nós sabemos que você não casou para um dia separar. Nós que somos cristãos, nós casamos para viver eternamente aliançados, mas Deus não quer que você tenha uma vida com a sensação que está eternamente acorrentado, algemado com Ou quem está do seu aprisionado. lado. Olha, talvez você é uma moça, um moço que quer começar agora e quer começar do jeito certo. Eu fico muito feliz por você estar aqui também. Mas independente se você já se aliançou, se você vai fazer uma aliança, o mais importante é que você tenha em mente que uma aliança é eterna, principalmente quando você segue base bíblica e princípios bíblicos. Ou talvez você é pai ou mãe de alguém que você já percebeu, um casalzinho aí que tá cheio de brigas e se continuar assim, vai dar ruim, mas é complicado, porque quando você tenta aconselhar, ele ou ela não te ouve e você fica de mãos atadas, e se você vai procurar recurso, é difícil saber quem que vai aconselhar, já que hoje tá qualquer coisinha, vai lá, separa, não dá nada. Então, nós estamos aqui para oferecer uma oportunidade mesmo. Existe uma oportunidade de aprender como fazer um relacionamento dar certo para durar e ser aquela relação, aquela aliança que Deus quer para você ou para algum casal que você conheça aqui na terra. Eu confesso que quando tudo começou, Deus começou a incomodar meu coração, porque quando a gente começa a olhar, tinha conflitos nossos e esforços grandes que a gente tinha que fazer. Meu Deus, eu não aprendi a casar, eu não fui treinada para isso. Eu falei, meu Deus, como é que é viver essa nova família? Mas eu tinha um desejo no meu coração e tenho até hoje, e acredito que família é projeto de Deus. Então, eu olhava para um lado e falei, mas fulano não deu certo, fulano não está dando certo, ciclano não está dando certo, as famílias estão cada vez mais se separando, parece que os padrões começaram a ficar meio que invertido. Todas as pessoas à minha volta estavam falando assim, que não dá certo. Que não dá certo, que é daquele jeito mesmo, ou que mulher tinha que nascer para sofrer. E eu não acreditava que Deus tinha isso para mim. Eu tinha certeza que Deus tinha algo maior. Então despertou um desejo da gente ir aprendendo, porque no começo, né, Fê? Quem olha às vezes nós na internet hoje fala: "Nossa, como vocês são perfeitos". Esses dias perguntaram: será que a Vanessa é braba? Wesley entende o seguinte: nós não somos perfeitos, mas nós aprendemos a nos aperfeiçoar e nós não desistimos disso. Isso é um processo. Nós passamos por fases muito difíceis no nosso casamento. Confesso que no início era muito distante, até ignorante. Eu achava que se eu colocasse o pão de cada dia na mesa, eu trabalhando, já era o suficiente. Tive muita dificuldade em deixar a vida de solteiro, valorizava mais tempo com meus amigos, colegas, do que com a minha esposa. Em contrapartida, eu também era muito imatura, porque eu não sabia falar com ele. Então, eu não utilizava as ferramentas certas. Então, ao invés de eu trazer ele para perto e manter o nosso casamento, a estrutura e manter uma paz no meu lar, o que que eu fazia? Eu fazia do jeito errado. A minha comunicação era muito falha, era uma comunicação imatura. Falava comigo, mas eu nem ouvia, como se, sabe quando você tem a sensação que a outra pessoa já está condicionada a falar não, ou não levar a sério, ou fingir que escuta e continuar vivendo a vida do mesmo jeito? Esse era eu há um tempo atrás. Sabe uma palavra, Felipe, que eu tenho pensado muito sobre ela, e ela faz todo sentido agora nesse momento eu dizer para vocês, e para você também, que o meu povo perece por falta de conhecimento. Oséias 4:6. E se você é uma mulher, se você é um homem, no seu dia a dia você vai conseguir entender o que eu vou querer te dizer. Imagine que aconteceu uma grande enchente, que a sua casa está toda inundada, um monte de coisa, e você precisa ter aquela limpeza, porque aquela chuva, ela caiu, quebrou o teto e ela molhou tudo a sua casa. Então você vai precisar limpar aquilo. Mas se você não tiver rodinho, se você não tiver um pano, se você não tiver um balde, talvez uma pá para poder catar todo aquele barro, aquele lixo que está lá dentro, você não vai conseguir transformar aquela casa que está destruída em um lar E novamente. às vezes a bagunça é tão grande na tua vida conjugal que você não sabe nem por onde começar. O eternamente lançado ele vai trazer ferramentas para varrer sujeira das principais áreas aí que tem destruído casais hoje aqui na Terra.
E essas ferramentas foi o que eu utilizei. Lá no passado, quando a gente começou, eu tive que aprender a utilizar ferramentas para eu poder manter o nosso lar e criar essa estrutura que vocês veem hoje. Porque senão eu não ia conseguir, porque fazer a mesma coisa sempre, palestrar no ouvido do marido, reclamando, eu quero que você fique comigo. Não dá certo. Eu não estou te dizendo que vai ser fácil. Eu não estou te dizendo que não requer um esforço. Requer apenas um passo, um primeiro passo, e depois, com decisões diárias, você vai conseguir reestruturar, limpar o ambiente da sua casa e estabelecer uma casa com princípios bíblicos, uma casa da qual você sonhou. Palavra fácil, quando a gente fala de relacionamento, nunca é uma boa palavra para a gente utilizar. O que a gente garante para você que é possível executar um plano de ação para fazer com que o relacionamento ele seja restaurado, ele seja fortalecido e não seja como aquela torre de Babel que cada um está procurando chegar no ego e vencer, e gera uma confusão terrível entre. Cada um fala uma língua e ninguém se entende. Exato. Na minha vida profissional, eu sou médico psiquiatra e como médico, eu sempre penso assim: "Mas qual que é a queixa? Quais são as principais causas de uma dor, de um problema, de algo que está dando errado?". E do ponto de vista de relacionamentos, o que que o Eternamente Aliançado faz? Ele vai tratar as principais queixas. Só para você ter uma noção. Nunca passou na sua cabeça: "Gente do céu, como que pessoas tão diferentes podem dar certo juntas?". É uma queixa. A outra assim: "E o amor? Acabou?". Parece que eu não sinto mais nada por ele, parece que o relacionamento esfriou, parece que o amor acabou, eu não amo mais, acho que escolhi errado ou que peguei palavra errada. O que fazer quando parece que o amor acabou? E daí você vai conversar com a pessoa, cada um é muito diferente. Essas diferenças, elas podem sim serem complementares e não autoexcludentes quando você aprende a usar o que de melhor o outro tem para te ajudar. E a gente começa também a tratar coisas, pontos fracos nossos, para não ficar minando a vida do outro o tempo todo. E o mais importante, quando você começa a falar a mesma língua, a utilizar as diferenças para o crescimento, a família começa a entrar em unidade. E você vai ver que vai começar a funcionar. Aquilo que parecia que estava perdido, não está perdido. Ela vai começar a funcionar e funcionar do jeito certo. Talvez você chegou nesse ponto, você chegou nesse vídeo hoje, você chegou aqui hoje para ouvir isso. Dá certo sim. Família é projeto de Deus, mas você precisa das ferramentas certas, você precisa de conhecimento, para que assim você consiga se posicionar de uma forma diferente. Outra causa, né, outra doença que tem atrapalhado muitos os casais é brigar por questões financeiras. Então, como que faz para parar de brigar por causa de dinheiro? Como que faz para o casal entender que não existe o meu dinheiro, o dinheiro dele, e esse casal começa a trabalhar junto para entender que esse dinheiro é uma bênção que vem da família. E a mulherada que às vezes não se controla e acaba gastando demais, ou o marido que às vezes é muito mão dura e não consegue desfrutar do fruto do trabalho dele com a amada mulher, com os filhos quando existe. Dinheiro, ele é um fator que fala assim, tem pessoas que falam assim: "Eu não quero pensar sobre dinheiro", mas é essencial que o casal converse sobre dinheiro e pense sobre dinheiro, porque além dele ser um gerador de grandes conflitos, grandes brigas, grandes discussões, ele também é um patrocinador de projetos. Então, se você quer viver sonhos, se você quer avançar, se você quer realizar, você vai precisar de uma organização financeira, você vai precisar falar sobre dinheiro. E muitas vezes o casal não quer falar sobre isso, não quer sentar para poder colocar na mesa a situação do casal, colocar na mesa os planos de um, os planos de outro. Por quê? Por que que não quer? Porque foge. Então, quando você foge, você não resolve. Então, vai ser um momento onde nós vamos conversar e vamos contar várias coisas sobre isso. Outra causa que desgasta bastante os casais é quando uma das partes, seja o marido ou a esposa, parece que dá mais valor nos amigos do que na própria mulher, ou ela dá mais atenção para as amigas do que para mim. Como fazer para Parece que lidar eu com isso? casei, mas ele ainda continua sendo um menino. Sabe, Da lidar com aquela síndrome de Peter Pan que não quer crescer, quinta série eterna. O Eternamente Aliançado traz estratégias para lidar com isso, conseguir fazer uma ruptura
necessária de amizades tóxicas e aprender a identificar quais são os amigos que a gente tem que ter junto para estimular o casal a ficar forte. É muito comum, né, quando uma mulher e o marido estão brigando, começar a se aproximar inclusive de amizades erradas, de pessoas separadas que ficam falando assim: "Ai, se eu fosse você, eu não ficava com ele. Se fosse com você, eu já arrumava outra, você não precisa As dela". pessoas que você se relaciona, os ambientes que você frequenta, tudo à sua volta, ele vai sim, quer você queira ou não, interferir no seu relacionamento. E nós vamos falar nesse dia tudo que você precisa saber, tudo que nós aprendemos e aplicamos na nossa vida, para poder eliminar isso. Outra causa que desgasta muitos casais, às vezes não é nem tanto os amigos, é quando a pessoa não aprendeu a desconectar do pai e da mãe. Parece que dá mais valor no pai e na mãe do que na mulher, do que no marido. E sim, nós precisamos aprender e manter uma honra aos pais, mas aprender a fazer o processo do deixará pai e mãe unir-se-á para se tornar uma só carne, ele é importante. E esse processo não é um processo fácil. Nós sabemos que é um processo difícil, porque envolve muito sentimento, muito amor, mas nós vamos conversar com vocês, nós vamos mostrar para vocês que é possível você deixar e honrar ao mesmo tempo, que a ordem precisa ser estabelecida, senão a casa entra em disfunção. Então, talvez o problema que você está vivendo hoje aí, a raiz está aí. E não Você não adianta percebeu ainda. entrar num cabo de guerra com a mãe dele, com a mãe dela, com o pai dele, com o pai dela. Porque se você entrar nessa competição, quem ele ama mais, quem tal, as 2 pessoas vão ficar frustradas e pode cair naquela armadilha: "Ah, se brigar eu vou para casa do meu pai, para casa da minha mãe". Como aprender a escapar e não entrar em cabo de guerra e fazer com que o seu cônjuge, seu marido, sua mulher, honre sim os pais, mas entenda que a família principal agora é a mulher, Não, e tem é uma o coisa, assim, marido. eu quero falar com você, esposa que está aqui e sogrinhas que estão aqui. Se você está pensando no seu filho que é casado, no relacionamento do seu filho, ou se no seu próprio relacionamento, você precisa aprender quais são as suas funções, qual que é o seu posicionamento, qual que é o seu papel, como que você tem que se posicionar. Porque se você quiser ser mãe e esposa ao mesmo tempo, você não vai dar conta. E se você quiser ser a sogra e ao mesmo tempo tomar o lugar da esposa dele, também não vai dar certo, que seu filho vai ficar infeliz, não vai dar certo. Então, nesse dia nós vamos falar sobre isso também. E um assunto que não quer calar é a questão da vida íntima do casal. Parece que no começo era tudo muito apimentado e tal, mas agora deu aquela mornada, eh, já não tem aquele interesse. Assim, eu como médico, eu vou ensinar no Eternamente Aliançado estratégias naturais, suplementos para melhorar a vitalidade, é a libido do homem, é a libido da mulher, é estratégias para diminuir dores durante, o relacionamento sexual, o ato sexual. Tem toda uma questão também que a gente pode dar uma abordada e vai dar uma abordada. Como psiquiatra, tem muitas pessoas que às vezes acabam usando antidepressivos e no Eternamente Aliançado eu vou falar quais são aqueles que pode ser usados para tratar um quadro de ansiedade, depressão, sem atrapalhar a vida íntima. Tem uns que até dão uma melhorada. O problema que tem destruído, desgastado muitos casais é o problema da pornografia. A gente vai ensinar tanto o homem quanto a mulher como identificar isso como um real problema e começar a sair desse abismo de prazer desvirtuado que vai fazer com que a pessoa deseje coisas de fora e não sinta prazer, aquele prazer abençoado com É o quem está propósito mesmo. dentro, com quem está dentro da aliança. Então todos esses temas são causas que destroem, que desgastam o casal, e você vai aprender, depende só de você, para aprender isso no Eternamente Aliançado, que vai ser o quê? Ser um dia, manhã e tarde, que você pode passar comigo, com a minha esposa, com a minha mulher, com a Vanessa, de forma online. Você pode assistir de qualquer lugar, manhã e tarde, no dia 19 de Junho, dia 19 tá de junho. chegando. Aqui no Brasil é um feriado, então vai ser tranquilo, um feriado nacional. Se você estiver em outro país, ou por algum motivo de trabalho você estiver trabalhando, pode ficar tranquilo, porque vai ficar salvo para você assistir quantas vezes for necessário. Vai ser uma bênção estar junto nesse projeto, porque nós, por pouco, não separamos algumas vezes
E a gente não acha justo reter esse conhecimento só para nós. Você não precisa passar pelo que a gente passou e nem continuar passando pelo que você passa para aprender aquilo que hoje a gente aprendeu e transformou a nossa vida, sabe. Eu Uhum. parei de ser aquele chato que só incomodava a Vanessa. É. E às vezes alguém pode pensar assim: "Ah, mas meu marido não quer saber dessas coisas. Quem sabe até a minha mulher não quer saber dessas coisas". Vou admitir para você, a mudança no nosso casal, no nosso casamento, não começou por mim. No início, eu nem queria saber desse assunto. E hoje eu entendo que aquela frasezinha, sabe? Ai, quando um não quer, dois não faz, ela é mentira. A partir do momento que a Vanessa começou a se posicionar A estudar muito. e mudar o jeito de falar comigo, a postura dela, ela começou a me constranger de uma forma que eu fui ficando curioso. Falei: "Mas o que está acontecendo com você? O que que fizeram com a minha mulher?". Então, se você está sozinha, é isso aqui, o casal pode assistir, mas digamos assim: "Ah, meu marido não quer ver essas coisas", eu garanto para você, o que você vai aprender vai acontecer com você o mesmo que aconteceu com a Vanessa. Isso Você vai mesmo. começar a brilhar de um jeito, você vai mudar suas atitudes, eu tenho certeza que o teu marido vai ser incomodado, depois constrangido, depois transformado pelas atitudes que você pode aprender a usar depois do eternamente aliançados. Sabe a sensação de viver eternamente algemada com alguém? Essas algemas podem ser quebradas para você viver eternamente aliançada, bem unida com quem você casou, fez uma aliança com ele ou com ela na presença de Deus, e alianças não foram feitas para serem quebradas. E com sabedoria, você vai trazer a terceira pessoa para o seu relacionamento, aquela que é maior, é Deus. Então, você entenda que vai ser um dia que nós vamos falar muito de relacionamento, nós vamos contar muitas coisas para vocês divertidas, e na verdade eu estava aqui ansiosa para contar que o mais sábio é o que dá o primeiro passo, então a mais sábia da relação É é que deu o primeiro verdade. passo. Que bom. Mas vai ser muito divertido você estar conosco. Eu espero que você já faça a sua inscrição agora. Eu não sei por quanto tempo vai ficar disponível para fazer as inscrições, porque a gente tem um limite de pessoas também. Nossos alunos vão estar participando. Se você tiver alguma preocupação, falando assim: ah, eu não quero me expor, fique tranquilo, você não vai precisar falar nada. A gente vai passar o conteúdo para vocês, vai ter uma equipe onde você vai poder estar mandando alguma pergunta, alguma coisa, você pode estar mandando para a equipe, a gente No vai estar privado, respondendo ninguém no vai privado. saber. Então ninguém vai saber. E também se você está falando assim: "Ah, ele vai ficar escutando história de outras pessoas", não, você vai escutar algumas histórias nossas, porque nós explicamos coisas, utilizamos exemplos nossos, do que nós vivemos e nós aplicamos. Então, eu desejo muito estar com você nesse dia 19 de junho, então faça a sua inscrição. Depende de você, tem um botãozinho aqui embaixo do vídeo, clica, faça a sua inscrição, a gente vai estar lá para transbordar e fazer a diferença, mas se você preferir viver eternamente algemado em vez de eternamente aliançado, bem aliançado, a gente respeita isso. Doutor Felipe, mas tem que pagar para fazer isso? Olha, você pode pagar o preço de um advogado para separar de alguém, porque se continuar desse jeito, seu relacionamento vai acontecer isso, e não é barato. Você pode pagar o custo de 50% de uma separação. Aí tem um custo que você não consegue pagar, que é o custo espiritual dessa separação, que é o custo, se é que você tem filhos, que é um custo emocional, psicológico na mente dessas crianças, e um custo emocional, psicológico para você. Assim, a gente tem toda uma equipe que vai fazer a produção, vai editar as aulas, isso tem, um certo custo, mas eu garanto para você que o valor que vai ser gerado na sua vida é é muito maior do que esse custo de produção, que é o que você pode depositar para começar a transformar a sua vida. Bom, a gente respeita, cada um tem a vida que merece, e eu comecei a colher uma vida diferente depois que eu aceitei aprender para viver bem e tratar bem minha mulher. Acesse as ferramentas certas. Deus te abençoe e que toda a honra e toda a glória seja dada. Adeus. Você pode viver eternamente bem aliançado. Seja sábio e dê logo o primeiro passo. Vemos vocês no dia 19.